Mais uma vez, prosseguindo nas gravações que vêm acontecendo, hoje falaremos sobre a Gênese e a vida número 30, realizando enfoques relacionados com os milagres no Evangelho. Antes, porém, suplicamos a ajuda da Divina Providência para que possamos ser bem-sucedidos na realização deste propósito, no transcurso da gravação de hoje e também nas demais. Nosso propósito, no trabalho que se acha quase no final, como disse, de percurso para o qual nós nos propomos, tem como finalidade divulgar enfoques contidos nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. A doutrina do Consolador Prometido não tem os seus ensinamentos embasados em um único autor. Ela, todavia, é a concretização da profecia formulada por Cristo e prevista no texto bíblico de São João, capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e também número 26. Essa obra, que se embasa na religiosidade, filosofia e ciência, foi consolidada pelos Espíritos de verdade, sob a égide do Divino Mestre Jesus. Daí resulta o esplendor na concretização da profecia de Jesus. No Consolador Prometido, aqueles conhecimentos dependentes da evolução científica que os homens ainda não entendiam na época em que Cristo viveu a sua missão na última existência carnal e, portanto, agora são expostos, porque os homens começam a conhecer a pertinência das verdades universais, concretizadas por Deus na sua casa, em suas moradas. Temos a dizer que Denisard Hippolyte Léon Rivail foi magistral e brilhante quando no seu Pentateuco codificou a doutrina do Consolador Prometido. Como não era autor da gigantesca obra, usou o pseudônimo de Allan Kardec para designar-se como autor da codificação. O tríplice aspecto da doutrina se deve ao fato de que a mesma se constitui ou é constituída de filosofia, ciência e religião. Ilações filosóficas embasadas na ciência, devidas às experimentações científicas feitas por William Crookes de 1870 até 1873 e outros, foram realizadas. A interiorização dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus nos autotransformam a um grau em que nossas atitudes comportamentais são as de religiosidade cristã. Para os espíritas, os fatos considerados milagres do Cristo pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. A história registra outros fenômenos análogos, inclusive eles se produzem nos dias atuais, viabilizados por indivíduos que nada têm de excepcionais e não são, portanto, miraculosos. O princípio dos fenômenos psíquicos repousam, como já vimos, nas propriedades dos fluidos espirituais e perispiritual, que constitui o agente magnético
o princípio dos fenômenos psíquicos acontecem na vida corpórea e também depois da morte do corpo, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos estes elementos e comprovados seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Cristo, o Messias divino, espírito mais evoluído que já veio à Terra, não só tinha em si os requisitos para usar seu poder pensante e atuar sobre os fluidos, conferindo-lhes as múltiplas propriedades para auxiliar os doentes de sua época, como também deixou claro que em um dia, poderíamos, conforme o grau de hierarquia psíquica conquistados por nós, conseguir o mesmo, ou em equipe, efetuar as mesmas realizações, contanto que pedíssemos em seu nome a Deus. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai, se o fizerdes em meu nome, vô-lo será dado. As crenças religiosas centradas em Deus e que dentro dos parâmetros viabilizados pelos ensinamentos do Mestre Divino estão conseguindo acionar os mecanismos curativos existentes em todos os homens. Todavia, é preciso que pessoas reunidas em nome de Deus e do Cristo tenham fé incomensurável. Nestes termos, a energia magnética usada por uma legião de bons espíritos, numa mescla com os fluidos da espiritualidade, criam as condições terapêuticas incríveis que estão a repetir-se no presente, nos fatos miraculosos e milagres que antes aconteceram através de Cristo. Aquilo que na sua hierarquia psíquica incomensurável de Jesus aconteceu, hoje de novo está acontecendo, numa concessão do amor divino. Todas as crenças religiosas podem realizar essas curas, sem que as mesmas tenham nestes fatos motivos para se julgarem detentoras únicas da verdade, num individualismo absoluto. O que está acontecendo no presente não são milagres, mas eventos que se verificam nestes períodos que marcam a transição planetária, conforme já está acontecendo. Feita esta digressão, que em nosso entendimento se fizeram oportunas e necessárias, voltemos às análises relacionadas com os milagres de Cristo e a seu maravilhoso Espírito que ele é. Cristo disse a seus discípulos: Ide, expulsai os espíritos, curai os leprosos, pregai o evangelho, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Um triste futuro aguarda aqueles que cobram honorários pelos seus favores divinos que são proporcionados não só pela divina providência, e são feitos em nome de Deus e seus filhos maiores, que é Jesus.
pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação. Neste mundo, forçosamente, há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento de seus desígnios. Sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir suas palavras aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Organicamente, Cristo era humano, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida do corpo, de cujas fraquezas não era passível. Do seu espírito elevado derivavam as virtudes inerentes à sua alma, com as quais exercia uma dominância ou um domínio absoluto. Seu corpo espiritual, com certeza, foi formado das partes mais quintessenciadas do fluido cósmico terrestre. Sua alma, embora num corpo físico, via a dimensão espiritual, não só de modo permanente, como com excepcional poder de penetração, num grau inconcebível para nós humanos. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos conferia imensa força magnética, sempre secundada por seu desejo de fazer o bem. Cristo não era médium nos termos do nosso entendimento. Ele mesmo trazia em si, como espírito mais evoluído que veio à Terra, todas as virtudes necessárias na sua ligação dos eventos, na sua realização, quero dizer, dos eventos registrados pela história e contidos nos evangelhos. Curava os doentes, os leprosos, expulsava os espíritos em casos de obsessões e possessões, pregava os seus ensinamentos, tinha dupla vista, anulava a gravidade do seu corpo e levitava sobre as águas, protagonizava a transfiguração, como aconteceu no Monte Tabor, tinha a precognição, dominava e aplacava os elementos da natureza, tinha a faculdade de bilocação. Vejam só, foi o maior presente que o amor divino outorgou para a humanidade. Conseguiu decifrar nossos pensamentos. Veio para salvar a humanidade, porque com seus ensinamentos nos forneceu os meios com os quais conseguiremos crescer, entender a dinâmica de criação de sua casa, suas moradas, para repararmos nossas faltas quando aqui reencarnamos, reconciliarmos-nos com os nossos semelhantes, amarmos-nos e amarmos ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Cristo nos proporcionou os meios para curarmos as chagas de nossas almas e assim nos tornarmos na eternidade espíritos puros, sábios e benfazejos. Esse será o destino de todos nós, porque nos dizeres de Cristo encontramos: o Pai me recomendou, e nenhuma das ovelhas do seu rebanho deverá perder-se. Quando nosso corpo adormece, poderemos ter sonhos, que muitas vezes são reminiscências do nosso convívio
com a espiritualidade, bem como aconteceu com José, quando recebeu o aviso de fugir com Maria e Jesus para o Egito, só retornando quando aconteceu a morte de Herodes, que desejava matar o enviado divino, o Messias. São numerosos os casos de sonhos de avisos, todavia não se deve inferir que todos os sonhos sejam avisos, e ainda menos que tenham um significado tudo que se vê em sonho. Observamos que, no campo da psiquiatria e psicologia, para sonhos obscuros, absurdos e desconexos, muitas vezes eles traduzem não uma informação, mas sim uma patogenia, uma anormalidade, o qual requer até, posso dizer, um tratamento médico e também tratamento espiritual. Quanto à estrela que guiou os reis magos, é possível que um espírito possa aparecer sob a forma luminosa ou transformar parte do seu fluido perispiritual em um foco luminoso. Cristo, com sua dupla vista, na sequência das análises que estamos realizando, na sua dupla vista, tinha a virtude de ver com os olhos do corpo e enxergar com sua visão espiritual. Assim ele podia ver as doenças sediadas nos organismos físicos, como podia ver as lesões dessas doenças na alma, consubstanciadas devido ao mau uso do seu livre-arbítrio pelas pessoas que transgrediram as leis divinas. Em suas existências pregressas, é claro. Por essa razão, constatava a cura que já havia acontecido na alma e tinha uma razão concreta para dizer aos doentes: teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, ou te curou, vai e não peques mais. Assim, ele curou os paralíticos, os leprosos, normalizou e curou um homem que tinha a mão seca, expulsou espíritos, e um espírito que punha curvado uma mulher há 18 anos que não podia olhar para cima. Também curou os paralíticos, que não podiam enxergar a fonte, até onde deveria, ou melhor, não podiam chegar à fonte. Vou repetir de novo. Ele curou também o paralítico que, encontrando-se na fonte, onde deveriam entrar os primeiros para que ficassem curados, e que não podia chegar até lá devido à sua doença, e Cristo viabilizou a sua cura. Os cegos de nascença foram curados. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades no meio do povo, tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria. Traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão de povo na Galileia, mas também de Decápolis e de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Isso consta no livro de São Marcos, no versículo 23, 24 e 25 do capítulo 5. Os fatos que mais atestam o poder de Jesus são as curas, pelas quais quis provar que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, aliviando os sofrimentos
prendia a si as criaturas pelo coração. O sinédrio judaico, que com hipocrisia eram seguidores cegos do mosaísmo, consideravam Cristo como um adversário dos ensinamentos mosaicos, pois achavam que Deus enviaria um Messias, sim, mas ele deveria ser um guerreiro, predestinado a curvar os romanos e aumentar a extensão dos territórios judaicos. Moisés profetizou a vinda de um Cristo mais forte que ele, e este Cristo não correspondia às profecias de Moisés. E tem seguidores da religião judaica que prosseguem até hoje aguardando a vinda do Messias. Devido aos fatos acima analisados, o sinédrio, os escribas e os fariseus, tudo faziam para perdê-lo, para comprometer a pessoa de Cristo. Cristo propositadamente realizava suas curas nos sábados, para deixar claro que não existe hora nem dia para concretizar as obras do amor divino, reformulando assim a crença judaica que proibia qualquer atividade no sábado. João Batista mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Cristo. Sua resposta não foi: eu sou, como diria qualquer impostor. Sua resposta foi: os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. Era como se dissesse: reconhecei-me pelas minhas obras. Julgai a árvore pelos frutos. Porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. Precisamos compreender a força moral do Espiritismo e toda a luz que cada vez mais é vislumbrada pelos adeptos estudiosos da doutrina, que nos proporciona tanto consolo. Só com o uso do tríplice aspecto doutrinário é que perceberemos o esplendor das verdades universais, configuradas nos ensinamentos que o Divino Messias deixou para nós. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará, principalmente dos dogmas cristalizados no tempo e transmitidos através das gerações como verdades absolutas. Só é verdade aquele que pode suportar as análises dos fatos em todas as épocas da humanidade. E este suporte, podemos dizer, existe para os ensinamentos que o Divino Mestre Jesus legou para a humanidade. A pré-cognição foi mais um dos incomensuráveis atributos que Cristo tem e que usou nas suas previsões, inclusive que iria ser verificado em decorrência atributos que Cristo tem e que usou nas suas previsões, inclusive que iria ser sacrificado em decorrência do primitivismo e da maldade humana. Ele se reuniu, ou melhor, ele não remiu nossas culpas com seus sacrifícios, nem a inteligência suprema enviou seu Messias para remir a humanidade daquilo que os cristãos do passado chamaram de pecado original. A humanidade, em sua trajetória evolutiva, é que, regida pelas leis
divinas reconciliam-se com os seus inimigos, enquanto estais no caminho. Aprende a amar seus semelhantes. Aprende a amarmos a nós mesmos. Aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. A pré-cognição é comparável a uma montanha que foi galgada por um personagem na subida, e o caminhante vai, na medida que sobe, conhecendo todas as características existentes na ascensão, os acidentes, inclusive os perigos e percalços existentes nesta jornada ascensional. Para outro caminhante que pela primeira vez fizesse a mesma jornada, aquele que estivesse no cimo da montanha não somente poderia alertar sobre os perigos e percalços, como também aconselhar para que o caminhante, exemplificado no caso, pudesse se proteger dos eventos dificultosos. Aquele que consegue prever no presente um futuro que ainda não aconteceu, estaria realizando um ato de pré-cognição. A imagem que usamos foi uma imagem simbólica para facilitar o nosso entendimento da parte daqueles que fizeram previsões e que correspondem a realidades que de fato aconteceram. Muitos deles, por exemplo, encontramos nas profecias formuladas por João Evangelista e estão acontecendo quando redigiu o seu livro bíblico, que consta sob o nome de Apocalipse. Na pré-cognição manifesta-se a posse de mais um atributo que nós, personalidades almas, possuímos em potencialidade, mas que precisa ainda ser desenvolvido. Na nossa trajetória evolutiva, existem muitos atributos que somente após tenhamos nos libertado das nossas imperfeições poderão ser desenvolvidos. Estamos numa trajetória de crescimento, marchando em direção a Deus. Num dia, com certeza, iremos ser chamados de espíritos puros, sábios e benfazejos, quando então estaremos em missão a serviço de Deus. Seremos os co-criadores do Pai na sua obra que não cessa e que constitui a sua casa infinita, onde presentes se fazem as suas muitas moradas. Assim, então, mais uma vez, concluímos esta etapa que ainda não é a última, mas já encontram-se as etapas próximas dos finalmente. E na próxima vez prosseguiremos a partir daqui, nas exposições que foram e que estão sendo feitas. Assim agradecemos a Ti, Jesus, a vós, irmãos espirituais, pelo auxílio que tivemos, especialmente devido ao problema gripal que nos acometeu e que nos está criando as dificuldades, até mesmo para pronunciarmos numa sequência normal as considerações presentes. Obrigado, Jesus, e que assim seja.